Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor está mudando de forma assustadora e irreversível. As profecias que antes pareciam distantes e simbólicas agora se tornam realidade diante de seus olhos. Você sente um desconforto crescente, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. E se eu te disser que existem sinais claros de que a grande tribulação, descrita na Bíblia, está à porta? Sim, estamos falando de revelações que muitos preferem ignorar, mas que não podem mais ser varridas para debaixo do tapete. Neste vídeo, vamos desvendar esses sinais, expondo a verdade sobre o que realmente está acontecendo em Jerusalém, em Israel e no mundo inteiro. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. É curioso como os acordos mais importantes são feitos longe dos holofotes. Os líderes mundiais estão nos bastidores, negociando um acordo global que pode sinalizar o início da grande tribulação. Essa aliança, embora desconhecida pela maioria, pode ser o primeiro sinal claro de que estamos nos aproximando dos tempos profetizados na Bíblia. Quando falamos de profecias, devemos estar atentos aos movimentos sutis e aos discursos de paz, que por trás das palavras, podem esconder intenções sombrias. Imagine, por exemplo, um acordo de paz entre Israel e seus vizinhos, mediado por uma figura carismática, mas que, na realidade, prepara o cenário para o caos global. Esse é o tipo de revelação que pode abalar a fé dos despreparados. Agora, nos perguntemos qual seria o impacto de um acordo como esse na vida cotidiana de todos nós. Quando essas negociações se tornarem públicas, muitos podem enxergá-las como um passo em direção à paz mundial. Contudo, aqueles que estão familiarizados com as Escrituras sabem que a paz temporária pode ser o prelúdio de uma tribulação sem precedentes. O fim dos tempos foi anunciado com sinais claros, e esse acordo global pode ser um dos mais evidentes. Aqui, não estamos falando apenas de política internacional, mas de uma jogada cósmica que envolve o destino da humanidade. As revelações estão à nossa frente, prontas para serem desvendadas por aqueles que têm olhos para ver. E como podemos nos preparar para um evento dessa magnitude? Primeiro, é essencial que entendamos o que a Bíblia nos diz sobre o fim dos tempos. Precisamos estudar as profecias, estar atentos aos sinais, e acima de tudo, não nos deixarmos enganar por promessas de paz e segurança. A igreja fiel deve permanecer vigilante, pois a igreja apóstata pode facilmente se deixar levar por falsas promessas. Além disso, devemos nos perguntar, estamos prontos para encarar a verdade, mesmo que ela abale as nossas crenças mais profundas? Talvez seja a hora de reavaliar nossas prioridades e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Por fim, vamos refletir sobre a natureza dessas negociações e o que elas realmente significam para o mundo. Não se trata apenas de um acordo entre nações, mas de um pacto que pode desencadear eventos apocalípticos. Estamos diante de um momento crucial da história, onde o destino de Jerusalém e de Israel está em jogo. E enquanto nos preparamos para o desenrolar dessa aliança oculta, devemos estar atentos ao próximo sinal que poderá indicar o início da grande tribulação, o eclipse de fé que se aproxima silenciosamente. Estamos vivendo em tempos em que a fé, antes inabalável, parece estar desaparecendo como uma sombra ao entardecer. Esse fenômeno, que podemos chamar de eclipse de fé, pode ser um dos primeiros sinais da grande tribulação. Quando observamos a crescente descrença ao redor do mundo, é difícil não nos perguntarmos se isso é apenas uma fase ou se estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que muitos se afastarão da verdade, e hoje, vemos uma apatia espiritual tomando conta das pessoas. Mas o que isso realmente significa? Pode ser um aviso de que o fim dos tempos está mais próximo do que imaginamos. É intrigante como essa descrença global não se limita apenas às grandes cidades ou aos círculos acadêmicos, ela está infiltrando até mesmo as comunidades mais religiosas. Vemos pessoas que antes eram fervorosas em sua fé, agora questionando tudo o que acreditavam, e isso não pode ser ignorado. A revelação de que a escuridão espiritual está se espalhando rapidamente deve nos preocupar, pois é um claro indício de que a grande tribulação está às portas. O ceticismo se tornou a nova norma, e aqueles que ainda mantêm sua fé são vistos como ultrapassados ou ingênuos. Será que estamos preparados para viver em um mundo onde a luz da fé está se apagando?
Para aqueles que ainda mantêm uma centelha de fé, é fundamental que permaneçamos firmes e não nos deixemos levar por essa onda de descrença. Afinal, a Bíblia nos adverte sobre a grande apostasia que ocorrerá nos últimos dias, e podemos estar testemunhando o início desse evento. Para não sermos pegos de surpresa, devemos fortalecer nossa espiritualidade e buscar a verdade nas Escrituras. Um exemplo prático seria dedicar mais tempo à leitura da Bíblia, especialmente dos livros proféticos, como Daniel e Apocalipse, que nos dão uma visão clara dos eventos que estão por vir. E além disso, compartilhar essa verdade com aqueles que ainda estão dispostos a ouvir. À medida que esse eclipse de fé se intensifica, devemos nos preparar para o que virá a seguir. Esse pode ser apenas o início de uma série de eventos que culminarão na grande tribulação. O aumento da descrença e a apatia espiritual são sinais claros de que algo muito maior está prestes a acontecer. Mas enquanto nos preparamos, uma nova questão surge: quem será o líder enigmático que surgirá nesse cenário de descrença e caos? Esse será o próximo mistério que devemos desvendar. Em meio ao caos e à crescente descrença, surge uma figura enigmática, carismática e ao mesmo tempo misteriosa, que começa a atrair a atenção de multidões. Esse líder, que aparentemente traz consigo promessas de paz e segurança, pode ser exatamente a peça que faltava para desencadear os eventos da grande tribulação. Mas quem é ele realmente? Muitos especulam que esse indivíduo já está entre nós, trabalhando nas sombras, preparando o terreno para algo muito maior. E se olharmos para a história, podemos ver que grandes líderes sempre surgiram em momentos de crise, prometendo soluções miraculosas, mas trazendo consequências devastadoras. À medida que essa figura misteriosa começa a ganhar poder e influência, é natural que as pessoas se sintam atraídas por suas palavras e ações. Afinal, quem não quer acreditar em promessas de paz em tempos tão turbulentos? No entanto, devemos ser cautelosos. A Bíblia nos alerta sobre o surgimento de falsos profetas e líderes enganosos nos últimos dias, e é possível que estejamos prestes a testemunhar isso em primeira mão. Esse líder enigmático pode não ser quem aparenta ser, e suas promessas de paz podem ser, na verdade, o prelúdio para uma era de terror e tribulação. Vamos considerar os exemplos do passado, onde líderes carismáticos levaram nações inteiras ao desastre. Lembramos de figuras históricas que com suas palavras cativantes, conduziram milhões a guerras devastadoras e regimes opressivos. Isso deve servir como um alerta para nós, pois a história tende a se repetir. Se estamos realmente à beira da grande tribulação, é essencial que sejamos capazes de discernir quem é esse líder e quais são suas verdadeiras intenções. Talvez seja o momento de revisitar as profecias bíblicas, procurando sinais que nos ajudem a identificar essa figura antes que seja tarde demais. E enquanto tentamos desvendar a identidade desse líder enigmático, uma nova pergunta surge: quais outros sinais acompanharão sua ascensão ao poder? Sabemos que a natureza também desempenhará um papel crucial nesse processo. Catástrofes naturais, já em curso, podem ser o próximo grande sinal de que a grande tribulação está se aproximando rapidamente. Será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Quando olhamos para os desastres naturais que têm assolado o mundo, não podemos deixar de nos perguntar: será que essas calamidades são apenas fenômenos isolados ou são sinais claros de que algo maior está para acontecer? O aumento na intensidade de terremotos, tempestades e outros eventos devastadores tem sido assustadoramente constante. Podemos ver os céus em agonia, como se a própria natureza estivesse tentando nos alertar de que a grande tribulação está prestes a começar. E se for esse o caso, o que exatamente esses desastres estão tentando nos dizer? Será que estamos preparados para encarar a verdade? A Bíblia nos fala de um tempo em que o mundo será abalado por catástrofes naturais sem precedentes, como prelúdio para os eventos finais. E quando analisamos o que está acontecendo ao nosso redor, não é difícil imaginar que esse tempo pode estar mais próximo do que pensamos. A Terra está se revolvendo, os céus estão mostrando sinais, e tudo parece indicar que estamos nos aproximando de um ponto de não retorno. Precisamos abrir os olhos e perceber que esses eventos não são meras coincidências. Eles podem ser a última tentativa de nos alertar sobre o que está por vir. Mas como podemos nos preparar para um futuro tão incerto? Talvez seja a hora de rever nossas prioridades e nos concentrar no que realmente importa.
Pode ser que precisemos reavaliar nossas vidas espirituais, fortalecer nossa fé, e estar prontos para enfrentar o que está por vir. Afinal, se esses desastres naturais são realmente sinais da grande tribulação, então devemos nos preparar para o pior. Não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de sobrevivência espiritual. E isso requer que estejamos profundamente enraizados na verdade bíblica, buscando refúgio e orientação nas Escrituras. Enquanto continuamos a observar os céus e a terra, esperando pelo próximo sinal, uma coisa é certa: os tempos que se aproximam serão desafiadores. Estamos à beira de um período de grande sofrimento, e as catástrofes naturais são apenas o começo. Devemos nos perguntar: estamos realmente prontos para enfrentar a grande tribulação? E mais importante, estamos preparados para permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor começar a desmoronar? E agora que você sabe quais são os sinais que indicam a chegada iminente da grande tribulação, a questão que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que estamos realmente preparados para enfrentar o que está por vir? A verdade é que cada um de nós precisa refletir seriamente sobre o que tem feito para se manter firme na fé. Você já pensou em como sua vida seria diferente se começasse a agir hoje, com base nas revelações que acabamos de discutir? Não espere mais. Este é o momento de tomar decisões que podem impactar seu futuro eternamente. Deixe um comentário abaixo, compartilhe sua opinião e me diga: como você está se preparando para esses tempos finais? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esse tema tão crucial. Até o próximo vídeo.